o Joel Rufino dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Eu sou Vera Malaguti Batista, sou professora de Criminologia da UERJ, secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia. Bom, é uma alegria enorme eu estar aqui nessa iniciativa tão importante do Rafael. Eu sou professor de Direito Penal, fui professor da UFRJ, da UERJ e da UCAM. Atualmente, por força de ter sido jubilado, nos saudosos tempos em que aos 70 anos você já se aposentava, eu só leciono na pós-graduação da UERJ. Estamos aqui hoje com a professora Luciana Boatê. Olá, professora. Olá, Rafael. Olá, ouvintes aqui do podcast. Sou professora de Direito Penal, estou atualmente também atuando na Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A gente está acompanhando de perto aí esse cenário político e vai ser muito bom estar aqui dialogando com vocês. Eu sou João Batista Damasceno, sou membro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, há 26 anos na magistratura fluminense, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, onde dou aula de Sociologia Jurídica e tenho formação tanto em Direito quanto em Ciências Sociais, com graduação no IFIX, mestrado no IFIX e o doutorado em Ciência Política na UF. A UPP se tratou de um projeto de segurança pública, vendido para a população brasileira, a partir desse estado, a partir dessa cidade do Rio de Janeiro, como uma espécie de panaceia para resolver os problemas ligados à questão criminal. Quem não se lembra aqui dos grandes editoriais, dos jornalões da mídia hegemônica, da crítica internacional e da própria avaliação de alguns partidos de esquerda, que àquele tempo faziam referências sempre positivas a essa iniciativa do então governador Sérgio Cabral. Queria dizer para o ouvinte que a professora Vera e o professor Nilo sempre avaliaram negativamente essa iniciativa, desde quando tudo parecia que ia dar certo, desde aquele momento em que as UPPs eram um projeto que angariava simpatia da direita à esquerda. Os professores Nilo e Vera sempre tiveram um olhar suspeitoso, um olhar de estranhamento, um olhar de repulsa a esse tipo de iniciativa. Eu queria, então, professores, começando pela professora Vera, que vocês comentassem um pouco sobre por que o fracasso da UPP era um fracasso anunciado, o que saltava aos olhos lá naquele momento que vocês, como ninguém, conseguiram identificar e que deixava muito claro que aquilo não ia para frente, que aquilo não ia dar certo como um projeto de política pública. Primeiro, porque as UPPs, todo o enunciado das UPPs, toda a teorização em torno das UPPs, trazia a ideia de ocupação de território, trabalhando já a ideia de ocupação de território numa perspectiva bélica, de conquista de um território inimigo. Segundo ponto, um projeto de segurança que é dirigido especificamente a favelas, e não é um projeto para a cidade inteira, é um projeto seletivo, como mais ou menos tudo na questão criminal. E, por último, a ideia de que você infestar de polícia uma favela, de que você traria mais segurança. E quarto, por último, existe uma ilusão muito grande de que a segurança pública é uma técnica. É uma técnica que qualquer governador pode contratar qualquer projeto ou qualquer consultoria e que a segurança não é alguma coisa muito mais ampla do que segurança no sentido da policização, da segurança policialesca, mas segurança é habitação, como a gente está vendo na Muzema, é meio ambiente, é transporte, educação, saúde, emprego, todas as coisas que nós estamos deixando de lutar para ter essa espécie de fixação numa segurança policialesca. Então, essa ilusão de que a segurança pode ser uma técnica, eu já diria o seguinte, esse projeto, que foi um projeto importado, um projeto feito a partir de políticas israelenses e estadunidenses de ocupação de território inimigo, ele foi testado em alguns lugares que nós conhecemos o depois, como Medellín, já existe uma grande crítica acadêmica ao projeto de Medellín, e uma das críticas principais era de que no cenário que havia antes daquele projeto de Medellín e depois, alguns atores desapareceram, nas áreas faveladas de Medellín.
né? Desapareceu basicamente o pessoal ligado ao comércio varejista de drogas. Em compensação, o papel dos paramilitares aumentou muito, muito, porque você, além do pessoal ligado ao mercado varejista, você teve também uma saída dos insurgentes, da insurgência. Então, de uma certa forma, aquele povo ficou à mercê, né, daquelas forças paramilitares que são diferentes do que é chamado de milícia aqui, mas que nós estamos chegando lá. Então, só para eu fechar, eu sabia que aquilo era uma política ligada ao projeto político do governador Sérgio Cabral, que não era uma técnica comprovada pela sociologia internacional como muito boa. Aquilo foi vendido como isso. Mas, na verdade, não existe política de segurança neutra ou técnica. Elas são todas políticas e ligadas a um determinado projeto político. Da mesma forma que os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania tinham a ver com o projeto dos CIEPs no governo Brizola, as UPPs tinham a ver com aquela ideia do Rio de Janeiro como uma mercadoria a ser vendida para os grandes episódios, principalmente os episódios do capital transnacional deportivo, né, que assolou o Rio de Janeiro e nos deixou do jeito que a gente está. Professor Nilo. Bom, desde o início, tivemos em Medellín, conhecemos lá Comuna 13, né, que digamos, seria o alemão de Medellín. E desde o início nós víamos aqueles louvores, aquela sede de... Enfim, aquilo era uma coisa encaminhada, era uma coisa cultural também, porque vinha junto com Tropa de Elite. Então misturava ali ficção e realidade. Muita ficção no projeto político também, né? Mas estava tudo absolutamente misturado. Era a Tropa de Elite 3, a tomada do alemão. Então, é evidente que aquilo era um projeto com alta dose de autoritarismo, né, ali sobre as comunidades. Era um absurdo ser, enfim, um sargento ou um oficial da Polícia Militar a decidir até que horas vai o aniversário. Todas as manifestações populares recalcadas sob o tacão de uma intervenção cujos resultados estão aí, né? Cujos resultados estão aí. E seletiva, como disse a Verinha muito bem, uma coisa totalmente de controle. Também na nossa clínica, no nosso escritório, que nessa ocasião era em Santa Teresa, eu comecei a ver muitos incidentes. Né? Eu aprendi na nossa clínica, né, aliás, da qual você participa, eu aprendi lá que toda a história de desacato costumava ser, na verdade, uma história de abuso de autoridade mal contada, nesse relacionamento difícil, que foi todo glamourizado, porque estava todo mundo no projeto do Sérgio Cabral, né? Estava todo mundo querendo vender. A mídia estava toda embalada naquilo, né? Hoje, quer dizer, todo mundo... E também era uma coisa tão mal ajambrada que dependia, assim, aos policiais. Não só era dado muito pouco adestramento para um relacionamento assim com a comunidade, por uma proximidade que estava nos programas, mas na verdade não era policiamento de proximidade, era policiamento de atrito. Então, é claro que eu vi eu acompanhei quando a Verinha preparava o grande texto dela, o alemão é muito mais complexo, e ia dar no que deu mesmo. Vou começar esse nosso bate-papo aqui pelo projeto de lei 37 de 2013. Eu queria que você falasse, professor, assim, das questões gerais relacionadas a esse projeto. Quer dizer, em que medida ele altera a política de drogas do Brasil? Bom, é um grande retrocesso e a gente estava acompanhando esse projeto de lei já há alguns anos, ele é de 2013. É um projeto que o atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, sempre teve muito interesse e botou muita força política nessa aprovação. Antes de falar até dos pontos que consideram os maiores retrocessos, acho que um elemento é importante dizer. Foi feito um acordo para que todas as alterações que já haviam sido feitas em comissões anteriores do Senado fossem derrubados para ele poder caminhar mais rapidamente. Claramente havia alguma pressão do governo e
talvez menos do governo, de alguma articulação do Osmar Terra, né, que foi deputado há muitos anos. Então, a gente, de fato, precisa estar atento ao que está em jogo, em primeiro lugar, politicamente. Só para esclarecer para o ouvinte, que você levanta um ponto muito importante, que é o seguinte, quer dizer, foi feito todo um trabalho político para que esse projeto não fosse alterado no Senado. Porque Exatamente. se ele tivesse sido alterado no Senado, ele teria que voltar para a Câmara. Exatamente. E ter retornado para a Câmara é algo que atrasaria a tramitação. Exatamente, é isso mesmo. E as iniciativas anteriores de alteração teriam, pelo menos, reduzido os danos desse projeto. Ou seja, esse projeto ele sai com um ímpeto não só antiproibicionista, nesse sentido de uma visão conservadora e de manutenção das estruturas hoje punitivas em relação às substâncias psicoativas ilícitas, mas especialmente eu acho que tem aqui um grupo de interesse que está por detrás dessa aprovação tão rápida, que é o grupo das clínicas privadas, de internação e das comunidades terapêuticas, a maior parte delas é organizada e financiada por fundo público e de interesse de lideranças religiosas que estão representadas em boa parte no parlamento hoje. Então, assim, é interessante porque uma das alterações que a gente estava tentando incluir nessa lei era para incorporar algumas das críticas que nós, que estamos estudando há algum tempo e acompanhando esse debate, considerávamos importante, ou seja, tentar criar alguns critérios objetivos para fazer a diferenciação entre uso e tráfico. Houve uma tentativa de incorporar isso na lei que não se conseguiu emplacar. Por outro lado, também a questão da cannabis medicinal, que hoje está muito em voga, também se tentou levar esse debate, não se conseguiu. O que foi aprovado, portanto, foi claramente, em sua maior parte, os interesses dessa bancada fundamentalista, conservadora, religiosa, que bancou os interesses das comunidades terapêuticas, especialmente na questão da internação involuntária. Então, isso é muito importante. Os aspectos penais em si pouco foram alterados. Basicamente, houve um aumento de pena que eles justificam como sendo para alcançar os chefes do tráfico, que tiveram sua escala penal aumentada, mas sobre toda a outra parte, sobre toda a questão mesmo, inclusive do usuário na esfera penal, não houve grandes mudanças. Ou seja, a gente percebe claramente que foi uma alteração bastante significativa na lei de drogas, que a coloca, inclusive, num retrocesso da lei antimanicomial, né, que é a Lei 10.216 de 2001. Então, assim, os pontos que eu colocaria aqui, não sei se você quer que a gente fale alguma coisa mais antes disso, mas os pontos, assim, que são muito graves, que envolvem outra perspectiva do controle penal, que não é propriamente o encarceramento ou um controle policial, mas sim esse controle médico, esse controle que vai incidir sobre pessoas pobres que moram nas ruas ou dependentes químicos que não têm acesso à saúde pública. Então, o que a gente percebe de uma maneira geral nesse início é um desvio do fundo público para instituições privadas e sem menção ao fortalecimento da rede pública de atendimento de saúde na forma dos CAPS-AD, na forma da rede intersetorial, que inclui consultórios de rua. Portanto, há uma negativa na lógica da redução de danos em prol da ideia de abstinência. Então, há todo foco, inclusive para fortalecer essas instituições, é o foco de uma política de drogas que mire na abstinência e que hoje claramente vai ser utilizada para permitir uma política pública, na minha interpretação autoritária, de busca de não reconhecimento das liberdades dessas pessoas. Então, somam-se dois interesses. Os interesses de uma intensificação de um tipo de controle não penal, mas mais difuso e que dificilmente vai ser, inclusive, submetido à tutela e ao controle do Poder Judiciário, por um lado. Então, a ampliação do controle penal por uma via médica, administrativa, não penal, mas não por isso menos perigosa, e, por outro, quem vai exercer esse controle, que são entidades privadas com interesses na Câmara dos Deputados e, especialmente, questões ligadas ao financiamento dessas comunidades, além dessa lógica da abstinência, que é uma lógica que, por si só, ela também envolve privação de liberdade, ainda que com um discurso
mede com um discurso assistencialista, mas envolve também uma forma alternativa de privação de liberdade, que é o grande risco desses espaços de internação, que não se dizem de internação, mas a gente sabe que esse tratamento forçado na forma de internações involuntárias é o que pode prevalecer caso isso seja aprovado nesse formato como está hoje. Então, Damasceno, eu queria começar o nosso bate-papo um pouco pegando esse gancho aí de um artigo mesmo que você escreveu no jornal O Dia, né? A propósito, um pouco depois ali daquela chacina do Falé. Só para contextualizar, né, os nossos ouvintes, o Falé é uma localidade aqui próxima de Santa Teresa, né, aqui próxima da Glória, uma região, enfim, conflagrada. Aconteceu uma chacina ali, muito ainda no início do governo, do atual governador do estado, né? Muito no início do governo Witzel. Policiais vinculados a um determinado batalhão entraram ali, claro, né, sob aquele velho pretexto de combater o tráfico de drogas, produziram, salvo engano, 13 mortes, né? De maneira extremamente violenta, e em condições suspeitas, digamos assim, para dizer o mínimo, né? Pois é, Rafael, eu nem diria suspeita, porque está muito bem documentado. E se não tivéssemos a documentação disto, as narrativas dos moradores, a perícia que atesta, né, aquelas mortes, e este número é variável, tá? Porque nós tivemos outras mortes, outros registros de morte naquele mesmo dia, e que não ficou muito bem certo se eram de lá ou de outro lugar, ou estavam no mesmo contexto, ou apenas circunstancial. Então, esse número de mortes pode ir aí de 13, que está confirmado, a 18, porque tem as outras mortes que nós não sabemos se ocorreram naquele local. Mas não tem suspeição, não, porque o próprio comandante do Batalhão do Choque, quando alguém disse, olha o que o BOPE fez, ele apareceu reivindicando a autoria daquilo. Não foi o BOPE, não. Fomos nós do Choque. Fomos nós do Choque que fizemos aquilo. E ele batia no peito, reivindicando aquilo, como se fosse uma glória a ser ostentada, né? Aliás, né, nós estamos aqui nesse aprazível bairro, né, da Glória, e este próprio nome evoca genocídio. Eu estava falando há pouco para você, né, daquela igreja que tem ali, do Outeiro da Glória, que é a glória sobre os Tamoios. Aquilo ali é um monumento ao genocídio, né? A cidade foi fundada neste momento, né, quando os Tamoios, chamados Tamoios, que assim que os portugueses os chamavam, né, foram massacrados, exterminados. A cidade é fundada, né, e ergue-se aquele monumento ali sobre essa glória, simbolizando a glória sobre os Tamoios. Ou seja, nós temos ali um belíssimo monumento onde as noivas adoravam casar, não sei se ainda gostam de casar ali, mas era o local do casamento preferido das noivas antigamente, e que é um monumento ao genocídio. Então nós estamos acostumando com o genocídio, e neste caso, o bom policial, né, esse policial que tem formação, né, vou até falar depois melhor da formação dele, que eu conheci quando juiz de Nova Iguaçu, ele era assessor lá no município de Nova Iguaçu, né, e esse bom policial reivindica ter promovido aquelas mortes. Né? Só para contextualizar o ouvinte, né, Damasceno, o que aconteceu foi que essa chacina ela foi produzida por policiais vinculados ao Batalhão do Choque. Exatamente. Né? Em algum lugar se publicou que, na verdade, tinham sido policiais vinculados ao batalhão do BOPE. Né? Eis que o comandante do batalhão do Choque se insurgiu contra essa publicação e bateu no peito para dizer, não, esses mortos aí não estão na conta do BOPE, estão na conta do Choque. Exatamente, são meus. São meus, exato. Reivindicou a autoria. Exato, como se isso fosse razão para regozijo. Né? Isso fala muito sobre o atual estado de coisas em que a gente vive, né? E aí, Damasceno, você fez uma reflexão nesse artigo muito interessante, né? Porque é isso, o comandante que reivindicou essas mortes, ele é de uma geração de policiais, né? Bem formada, né? Vamos dizer assim, é um oficial, é alguém que teve acesso ao ensino superior, é alguém que teve acesso à academia de polícia de forma plena, ampla, qualificada. E, não obstante isso, guarda ali posições de trincheira, né? Posições de guerra,
Deixa eu te falar, Rafael. Eu falei que eu conheci, né, hoje o Tenente Coronel Batista, na época ele era capitão, né, eu o conheci e estive com ele algumas vezes, quando o juiz de Nova Iguaçu, né, então eu fui juiz 15 anos em Nova Iguaçu, desde o início de 1998 até o final de 2012, e neste período, num desses períodos, lá durante alguns anos, o professor Luiz Eduardo Soares foi secretário de Defesa da Vida, né, no município de Nova Iguaçu, no governo Lindenberg Farias, e levou, né, algumas dessas figuras para assessorá-lo. Então, o então capitão Batista André Batista, era assessor do professor Luiz Eduardo Soares. E eu tive a oportunidade de ter uma interlocução com ele. Ele estava lá precisamente naquele período em que, né, estreou o filme Tropa de Elite, o 1. Né? Ele estava muito vaidoso, né, do sucesso que o filme fazia. Né? E um dia chegou para uma colega minha e falou assim: isto é o restabelecimento do primado da autoridade. Né? E aí vale esse conceito assim, o que é autoridade, quando que existe autoridade. Né? Ela existe autoridade enquanto ela é legítima. No momento que ela precisa usar a força para se impor, né, o que temos é autoritarismo e não mais autoridade. Mas ele tem boa formação. Né? No filme de Tropa de Elite tem aquele policial que estuda na PUC, né? Né? É ele, porque eles são os autores, né? O Rodrigo Pimentel, a inspiração do filme, o Tenente Coronel André Batista, o Rodrigo Pimentel, né, que saiu da polícia, né, por incapacidade, né, mas trabalha tanto na Globo, né, quanto né, fazer segurança para o banqueiro. Quando ele saiu de lá, imediatamente fazer segurança para o banqueiro. E juntamente com o professor Luiz Eduardo Soares. São os três autores do livro A Elite da Tropa, né, que serviu, né, como roteiro para o filme Tropa de Elite. Então, ele é aquele personagem, né, ele é aquele personagem do livro, né, e do filme, e que leva, né, aquele conceito que está no livro, que aquilo não é ficção, né, aquilo é uma realidade romanceada. Né? O livro, A Elite da Tropa, não é ficção puramente. Né? Aquilo é realidade romanceada. Assim como o filme, né, Tropa de Elite, não é ficção. Aquilo ali é realidade romanceada de novo, e todos nós conhecemos um pouco, né, as práticas neste campo, sabemos que aquilo ali, né, é cotidiano e rotineiro. Né? E aí, quando ele assume o comando, já tinha passado pelo batalhão de Rocha Miranda, pelo 9º Batalhão, que é um batalhão que tem história, né, na história da violência deste estado e dessa cidade, e vem para o batalhão de choque e reivindica. Para mim, o auge é essa reivindicação da autoria, né, daquelas mortes. Né? Eu não vou entrar aqui na questão da legítima defesa, que evidentemente que é um momento em que, para salvaguardar a própria vida, alguém, por mais pacifista que seja, por mais defensor da vida que seja, pode ser obrigado a atingir a vida de outro para se salvar. Né? E aí a legítima defesa por isso que ela é legítima. Né? Defesa e é legítima. Então, tirando essa questão, agora, quem preza a vida, mesmo que tenha que exercitar a legítima defesa e causar, né, a morte de alguém, certamente não vai comemorar. Né? Quem comemora a morte é necrófilo. Né? E aí, essa palavra é bem emblemática, porque nós vivemos num contexto de necropolítica. Né, usando aqui uma expressão de um professor de ciência política da Universidade de Joanesburgo, na África do Sul. Né, e que as pessoas imprestáveis, as pessoas não rentáveis, não têm direito a viver. Né? E elas têm sido mortas de várias maneiras. Têm sido mortas nos hospitais, têm sido mortas no trânsito, têm sido mortas pela indiferença e têm sido mortas, né, quando lhes miram a cabecinha. Né? Numa expressão, né, do governador, né, que assumiu, né, que foi para a política depois de ter sido defensor público federal, depois de ter sido juiz federal, mas sem nunca ter deixado, né, de ser o que foi, que é um capitão, né, dos fuzileiros navais.
né? E é bem emblemático também essa questão, que eu digo que nós não temos no governo do Estado, né, um jurista, um advogado, um ex-juiz ou um ex-defensor, mas um capitão dos fuzileiros navais, porque ele termina alguns dos seus cumprimentos, agora já depois de possado o cargo de governador, com a expressão ad sumus, né, que é a palavra de ordem dos fuzileiros, que assim, pronto, chegamos, vamos acabar com isso aí, ó, tá ok? Né? É uma expressão, e ele continua usando essa expressão, e a usou o outro dia no Congresso Nacional, quando chegou, né, filmando, né, fazendo uma live no Congresso, e ele termina, né, explicando o que ele estava fazendo, ele diz assim, ad sumus. Né? Então o que temos aí são os capitães. Uma linguagem militar. Uma linguagem militar, e aí é o seguinte, não é um oficial superior, não é um tenente, não é um general, não é um brigadeiro, não é um almirante, são os capitães. Os capitães são os chefes, né, são os comandantes dos sargentos e soldados. É o pessoal operacional, é o pessoal que, né, do tiro, pancadaria e bomba. Professora Vera, a senhora tem um livro muito interessante, que é, se não me engano, a sua tese de doutorado, né, O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, que fala, enfim, sobre o medo na cidade do Rio de Janeiro, e fala um pouco sobre esse medo branco como vetor de políticas de truculência. E esse livro é incrível, né? A gente vai botar as referências dele ao final do podcast, vai linkar também. Esse livro é incrível porque ele conta uma história, né? A história de uma... A gente não pode chamar de uma revolução, mas de um levante de escravos malês e a senhora faz uma reflexão contemporânea a partir desse dado histórico, né? Eu queria que a senhora desenvolvesse um pouco. Pois é, o objeto de estudo era a repercussão da revolta dos malês, que teve um sentido muito simbólico, porque era uma revolta de escravos muçulmanos. Como eles eram muçulmanos, eles sabiam ler e escrever, porque o Islã, até hoje, é uma fé muito democrática, porque para você entrar no Islã é democrática e, ao mesmo tempo, ela exige, né, leitura. Né? O crente muçulmano ele tem que ler eu ia dizer Torá, tem que ler o Corão. Né? Então, isso faz com que, entre as inúmeras rebeliões daquele período, que é a década de 30 do século XIX, a revolta dos malês tivesse um sentido que produziu muito medo nas elites senhoriais brasileiras. Eu posso até comparar com o medo que as elites senhoriais tiveram com a belíssima aí, sim, Revolução Haitiana. Foi a única e primeira revolução liberal que acabou com a escravidão, né, no seu primeiro artigo. Então, eu trabalho um pouco essas fantasias. Então, a revolta dos malês ela foi debelada em 24 horas, de uma forma super truculenta, mas anos e anos depois perseguiam-se qualquer sinal da fé islâmica, né, entre os escravos e os descendentes de escravos no Brasil como um todo e no Rio de Janeiro como um todo. Então, eu trabalho, né, eu pego uma frase que eu peguei num jornal chamado Pão de Açúcar, que estão lá sempre pedindo mais polícia, e sempre polícia contra os negros, magotes de negros armados nos morros. Era o mesmo discurso do século XX e XXI para o século XIX. E essa frase me chamou a atenção porque o jornal dizia que precisamos ter uma polícia que a nós inspire confiança e aos escravos infunda terror. Então, eu digo que essa aí é a matriz fundacional da nossa maneira de pensar a polícia. Né? Ninguém acha bonito atirar de cima do helicóptero num bairro, não se faz isso na Barra da Tijuca, nem no Leblon. Mas, então, essa fantasia escravocrata permanece. O Rio de Janeiro foi o grande local, né, de concentração de escravos vindos e que esse número aumentou muito depois da proibição do tráfico de escravos. Né? Então, o Rio de Janeiro chegou a ser a maior cidade africana do mundo. Ela concentrava tantos africanos que ela era mais populosa que cidades na África e tinha, né, uma minoria branca proprietária que tinha que manter a ordem escravocrata a todo vapor. Então, a pergunta que a gente faz é: que ordem que nós estamos querendo manter no neoliberalismo contemporâneo? O que tem de diferente e o que tem de parecido? Né? Porque o alvo é sempre o mesmo. Quando você vai ver
a vida cotidiana dos afro-brasileiros, né, dos pretos brasileiros, você vai ver que eles sempre foram o alvo das políticas truculentas, seja pelo samba, seja pelos quilombos, seja pelas rebeliões, seja pelo funk, seja pelo não ter acesso a trabalho. Então, na verdade, o que você vê é que é uma população que, na perspectiva, né, do Império Brasileiro, de uma república que não se livrou disso até os dias de hoje, que tem que dar conta de uma enorme população sem acesso a direitos. Então, a truculência, o medo leva a que nós... que bom, Exército, Marinha e Aeronáutica vão bombardear o alemão, por que não matar todo mundo e tal? Acho que o medo, que é um medo também manipulado, incentivado, ele faz com que a gente produz demanda por políticas truculentas e por morte. Quando houve a famosa tomada do alemão, aquele espetáculo, né, na Globo, quando houve aquilo, uma repórter, quando viu, lembra quando tinha um monte de gente fugindo, né? Teve um repórter que perguntou a um oficial da PM, mas por que não aproveita agora e não mata todos eles? Alguns talvez estivessem carregando um fuzil mesmo fugindo. Então, ali está a sementezinha da proposta do pacote anticrime do ministro Moro. O que interessa ao Estado é quando o uso de droga que interessa ao Estado é o uso que perturba a sociedade. Enquanto aquele uso é um uso recreativo, enquanto aquele uso é um uso, seja de droga lícita, seja de droga ilícita, é um uso que não afeta direitos de terceiros, ele não deveria ser objeto de tutela, nem de atenção e nem de nada. Aquilo está dentro da esfera da autonomia do sujeito. Tem muita gente que usa drogas lícitas e ilícitas com regularidade e tocam as suas vidas da forma mais normal possível, né? E isso não tem problema nenhum, tá dentro da esfera da autonomia. O ser humano se droga desde que se reconhece como ser humano, quer dizer, faz parte da nossa experiência experimentar outros níveis de consciência. A droga é um instrumento disso, né? É lamentável que isso seja chamado de droga, né? Porque o próprio nome não ajuda. Não ajuda, porque não é disso que se trata, rigorosamente não é disso que se trata. Enfim, essas substâncias estupefacientes, enfim. O fato é que o que deve interessar ao Estado é quando o consumo dessas substâncias ele esbarra em direitos de terceiros, né? E quando a gente faz esse debate, é um debate sobre bem jurídico, é um debate sobre direito penal. Sim. Quer dizer, em que medida o Estado brasileiro hoje, a exemplo de outros estados, isso não é prerrogativa nossa, de outros estados nacionais, quer dizer, com que direito ele criminaliza o uso da droga? Né? Quer dizer, é uma conduta que, no limite, eu gosto às vezes de fazer essa comparação. É você querer criminalizar a tentativa de suicídio, por exemplo. Né? Quer dizer, um troço não tem cabimento, você está lá tentando se cortar, não está atrapalhando ninguém. Aí ele sobrevive, o Estado vai lá e criminaliza. Exatamente. É a mesma lógica da criminalização do uso da substância entorpecente. Quer dizer, se aquela conduta não afeta o direito do outro, se não tem ali um elemento de alteridade, em que medida o Estado tem o direito de criminalizá-la, né? E aí você está falando na criminalização, mas repara só, o que está tratando nesse projeto, além de manter o artigo 28, tal como ele está hoje, ele ainda está autorizando o Estado, por meio de políticas públicas, a intervir nessa liberdade, inclusive de ter acesso ou não, de se tratar ou não. Esse é um ponto também importante. Eu estava até pegando aqui nós temos, até fazer uma propaganda aqui, a Plataforma Brasileira de Política de Drogas lançou uma nota técnica, né, questionando vários pontos, e inclusive em conversas com especialistas na área, né, de tratamento e da luta antimanicomial também. Vejam, internação involuntária prevista no artigo 7º, parágrafo 3º, prevê um prazo de até 3 meses que a pessoa vai ficar ali... Involuntária. Até 3 meses, é claro que demanda de um laudo médico e tal, mas vejam, isso vai permitir, em última análise, você internar quem? Vai ser a classe alta que vai ficar internada 3 meses? Não.
Porque, inclusive, hoje isso já é possível. Basta você ter uma clínica privada e o médico dá um laudo e você vai ser internado. Isso vai servir, por exemplo, para perseguir pessoas que moram nas ruas, usuários de crack, que são identificados como inimigos, como pessoas, né, a serem controladas. Então, eu acho que esse elemento que você falou da liberdade é especialmente importante a gente tratar, porque é um direito individual que, quando envolve especialmente pessoas, né, que moram nas ruas, pessoas pobres ou trabalhadores que estão nas ruas porque não tem dinheiro para voltar para casa pelo salário que ganham ou por não ganharem salários, eles vão ser alvos de políticas de retirada de pessoas nas ruas. Então, é muito grave. E ao incluir comunidades terapêuticas acolhedoras, né, que é interessante essa questão das acolhedoras, né, a ideia do acolher, que é um aspecto do cuidado muito importante, ela vai ser usada de forma arbitrária, porque é um acolher sem a vontade do indivíduo. Ou seja, ao invés de você priorizar tratamentos ambulatoriais fora, né, fora da lógica de internação, que é muito próxima da lógica de prisão, você está reforçando aspectos punitivos. E falar em liberdade individual é falar da liberdade de escolher usar ou não usar droga, mas também escolher o seu próprio tratamento. Ou se você quer ser tratado ou não. Essa também autoridade médica que vai se envolver aí nesse direito à liberdade individual, eu acho que é muito grave, porque a gente isso é um retrocesso pré-luta antimanicomial. Né? A lei da reforma psiquiátrica, que é a 10.216 de 2001, ela trouxe um avanço muito grande. Inclusive, está havendo uma preocupação também com o sistema socioeducativo e os adolescentes, que no Rio de Janeiro a gente teve uma experiência muito dramática antes dos grandes eventos, que era o recolhimento forçado de adolescentes nas ruas. Que política é essa que a gente vai estar, então, aderindo ou fomentando? Vai ser uma política absolutamente autoritária de retirada de pessoas nas ruas. Ou seja, a liberdade individual vale para um pensamento... inclusive, nem os partidos liberais hoje defendem essa liberdade individual, né, que é outra contradição. Mas, de toda forma, essa liberdade individual que a gente fala tanto, que está na Constituição, ela simplesmente não vai valer para essas pessoas. É um mecanismo de controle também das classes que estão em posições de marginalização, na classe trabalhadora, nas classes mais baixas. Isso vai ser um mecanismo de controle. E nesse cenário de reforma da Previdência, de retirada de direitos sociais também, eu temo muito pelos impactos dessa política. Ô, Damasceno, o que eu percebo é exatamente isso. Quer dizer, se a gente fizer um recorte histórico aí dos últimos 20, 15 anos talvez, a gente vai ver que houve governos de matriz popular, democrática, apostando nesse projeto da boa polícia, apostando nessa coisa de vamos mandar os militares para se qualificarem no Haiti e voltarem aqui para o Brasil, para poderem fazer incursões em favelas de maneira mais organizada, de maneira mais técnica, vamos dizer assim, de maneira que se produza menos mortes. Então, assim, teve um projeto político apostando nesse modelo, né? E muito dinheiro foi investido nesse modelo, no aperfeiçoamento desse modelo, né? Quem não se lembra do Pronace, quem não se lembra das próprias UPPs, né, que foram construídas aqui no Rio, também um pouco inspiradas por isso. Os policiais da UPP eram policiais melhores, eram policiais que iam ter condição de lidar com a comunidade, quer dizer, a proposta era essa, né? Então, assim, teve um projeto político de extração popular democrática apostando nisso, né? E assim, o que às vezes me incomoda e me angustia é que, passado tanto tempo, quer dizer, a gente tem condição de avaliar esse período negativamente, a gente ainda vê gente do campo popular democrático apostando na figura da boa polícia. Pois é, Rafael, o que aconteceu é o seguinte, e efetivamente nós tivemos aí 13 anos de governo popular democrático, nunca na história desse país nós tivemos salário mínimo com um ganho real de poder de compra, tivemos programas sociais muito interessantes, e programa social é salário indireto, né? Se eu não preciso pagar escola
porque tem escola para o meu filho, eu estou poupando esse dinheiro, né? Se o transporte público não aumenta, né, exacerbadamente, eu estou poupando esse dinheiro. Então, políticas públicas também é salário, né? É modalidade de salário indireto. Então, efetivamente, houve um aumento do poder de consumo, né, da sociedade brasileira, houve a elevação do poder de consumo de um certo setor, né, que chegou a ser chamada até impropriamente de classe C, né, a nova classe média, a classe média que consegue comprar um carrinho Mini para pagar em 90 meses, mas já era alguma coisa. É claro, isso insere no plano do consumo, né, de fomento do próprio sistema produtivo, que é indispensável, né, para o funcionamento do sistema capitalista, né? Então tivemos isso, mas nós tivemos neste campo, né, da segurança pública, neste campo dessa concepção de como tratar essas questões, a questão do viés religioso, né? Para um religioso, todos são culpados até prova em contrário, porque todos são pecadores. Se não tiver pecado nenhuma vez, você traz consigo o pecado original. Portanto, todos são pecadores. A ideia da corrupção, um religioso, claro que conheça a teologia. Esse pessoal da teologia da prosperidade só vai querer Cristo para ganhar dinheiro, para poder subir de vida. Mas eu estou falando de um religioso que, né, sério, comprometido com os valores próprios da sua crença, né? Um religioso nesse nosso sistema ocidental, ele tem a concepção de que o corpo aprisiona a alma. E, portanto, o próprio corpo já é uma corrupção, né? Essa alma está sendo aprisionada pelo corpo. Então tem toda essa concepção religiosa das impurezas, desse mundo que é corrompido, que o mundo bom é o outro mundo. E esta ideia, né, de alguma forma, impregnava o pensamento, né, dessas pessoas que estiveram nos mandatos, nos cargos, né, no exercício, eu não vou nem chamar de poder, né, mas estiveram nos cargos neste período aí que nós podemos chamar de popular democrático. O fato de ser popular e de ser democrático não afasta essa concepção punitiva e persecutória, né? Julgamentos democráticos não necessariamente são justos. E o próprio julgamento de Cristo, que é coisa mais democrática do que aquilo, Barrabás deixou o povo escolher quem deveria ser libertado, quem deveria ser crucificado. O julgamento de Sócrates, 400 anos antes, né, foi feito numa praça, né? As bruxas, né, as mulheres chamadas de bruxas, né, as chamadas de feiticeiras, elas iam né, eram colocadas na fogueira depois de um auto de fé, de uma tortura, né, e da cidade inteira, né, passear empurrando até chegar à fogueira. Então nem tudo que é democrático, nem tudo que é popular necessariamente atende a esses interesses, essas concepções humanistas. Porque se fosse assim, nós íamos dizer que o linchamento ele é popular, que ele é popular, né, e que ele é feito pela maioria das pessoas. Então está fundado na razão da maioria, ele também seria democrático. Olha que problema, que paradoxo nós chegaríamos à conclusão de acharmos que tudo que é popular e democrático deve ser aceito. Então, esse viés religioso do combate à corrupção, de que nós precisamos purificar o mundo das corrupções, né, é uma ideia que veio de alguma coisa das comunidades eclesiais de base, né, e que estavam lá no setor igrejeiro, que estava lá na fundação do Partido dos Trabalhadores e que contribuiu para manter essa ideia, manter essa mística, né, na política. E isso foi muito danoso. Isso veio para a segurança, veio para o campo da segurança. E esses professores, né, nossos conhecidos, pessoas que nós admiramos, muito afáveis, embarcaram nessa concepção e fizeram isso que fizeram aí, né? A criação de uma força nacional sem previsão constitucional e sem lei que a institua. Isso é a milícia, né, do poder central. Nós temos hoje no Rio de Janeiro algo que é escabroso, que é esse projeto aí do FEComércio, né, da Lapa presente, né, Aterro presente, Lagoa presente, Meia presente. Você coloca um agente público remunerado pela FEComércio, remunerado por um particular, assistido por outros dois que não são agentes públicos, cuidando de segurança pública.
Isso é a uniformização da milícia. Isso é a institucionalização da milícia. Porque a hora que a FEComércio parar de pagar essas pessoas, elas não vão para casa. Os comerciantes da área vão continuar rateando e pagando a um e outro. E por conhecer essa realidade, eles se tornarão, né, os guardiães desses espaços onde trabalharam. Esse modo de concepção da segurança, ele é extremamente problemático. E olha aí de novo o que eu te falei logo no começo, né, de que esta violência, né, que o policial exercita, ela não é do policial, é de alguém, né, que o coloca para fazer esse serviço atendendo os seus interesses. Legal. Então esse é algo muito perigoso e que nós precisamos pensar não um modelo de segurança que vá com armas, né, resolver os problemas, mas pegar o próprio radical da palavra polícia, que vem de polis, né? É aquele que cuida da cidade, e cuidar da cidade não é matar os outros. Então um jardineiro, né, ele é polícia nesse sentido. Um gari, ele é polícia nesse sentido. Ele está cuidando da polis. Então talvez nós precisamos de mais gente que faça serviço, né, como os jardineiros, né, ou como os garis, né, porque aí sim nós teremos uma efetiva referência de ordem. Não uma ordem tão, né, já que eu falei de jardineiro e de ordem, não uma ordem tão emblemática como essa Praça Paris que nós temos aqui diante da janela, né, que é um modelo do Jardim de Tuileries, né, que tem em frente ao Louvre em Paris, e que expressa as árvores tão podadinhas, mas tão podadinhas, que expressam o domínio do homem sobre a natureza, essa pretensão que um dia se teve de que os homens poderiam dominar a natureza e fazer com ela o que bem entendesse. Não é possível isso, né? Fazer o que bem se entende e chamando isso de ordem. Nós precisamos buscar uma efetiva ordem, né, que contemple a todos e que permita que todos vivam. Bom, e pessoal, queria dar um tchau, mas antes disso... dizer um até breve para todo mundo, né? Na verdade, o podcast vai entrar aí num curtíssimo período de férias, porque eu e o Léo precisamos descansar um pouco. Vai ser realmente bem curtinho, a gente vai passar aí umas 3 semanas, na verdade, sem novos episódios, né? Estamos com retorno previsto para dezembro e vamos ficar aí um tempinho fora do ar um pouco. Mas estamos lá no Twitter, estamos trocando ideia o tempo inteiro e é um período em que eu gostaria muito de aproveitar para receber de vocês dicas, sugestões de pessoas para eu trazer aqui para a gente poder conversar, dicas de temas, enfim, qualquer coisa que vocês queiram dizer em termos de formato do programa, dinâmica do programa, qualquer coisa ela é bem-vinda. Eu gosto muito de trocar ideia e muita coisa que veio acontecendo nesse podcast ao longo do tempo, ele tem relação com sugestões de vocês, né? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.